ótimo. Depois eu quero falar um pouquinho mais sobre comunicação, mas a pesquisa aponta uma questão, professor, que eu quero também conversar contigo, que aqui o Felipe diz assim, ó, o que a pesquisa aponta primeiro, que Lula não consegue cumprir as suas promessas. Esse percentual sempre foi alto, mas chegou ao seu maior patamar agora em janeiro. 65% das pessoas acham que o Lula não consegue cumprir as promessas que fez na campanha. Aí o Felipe fala, ou seja, mais do que gerar esperança, o atual governo produz frustração na população. Porque assim, a gente entende essa questão do preço dos alimentos, que não é diretamente ligado ao governo, mas a gente não pode esquecer que o Lula fez uma campanha dizendo que as pessoas comeriam picanha, tomariam sua cervejinha, ou seja, mesmo que não seja no sentido literal, isso as pessoas queriam chegar nesse momento hoje no Brasil e tá fazendo, né? O seu churrasco, enfim. Então, assim, algumas questões, por exemplo, como essa questão do pente fino no BPC, Bolsa Família, a questão do CadÚnico, tu achas que essas questões podem estar interferindo na confiabilidade do eleitorado do Lula no governo? Não, é claro, mas tudo está ligado, Mafê, com comunicação. Tudo está ligado à comunicação. Todos esses episódios, se eles fossem debatidos cotidianamente, fossem apresentados com os seus problemas, as suas dificuldades, enfim, você nunca é apanhado de surpresa no problema. Você evita de ter o governo numa posição reativa. O que é a posição reativa? O outro faz a pauta, o outro levanta o problema, o outro vai no seu calcanhar, o outro quer te prejudicar, quer te derrubar, e você fica na posição reativa, que é a posição que o governo está a partir de agora. E para reverter vai ter que ter muita inteligência e muita energia. Agora, o pior de tudo foi o ponto que você destacou. Quando começa a haver um desencanto e um desalento de uma parcela da sociedade, aí complica, porque a pessoa se decepciona, ela está num ponto em que, para reconquistar a confiança dela, o trabalho tem que ser muito maior. Como nas relações humanas, né? Quando alguém comete um erro com você, alguém vacila, alguém é desleal, alguém é desatento, alguém te despreza numa situação, é natural que você fique com o pé atrás, você fique meio ressabiado, para recuperar a confiança naquela pessoa, a pessoa, de fato, ela tem que atingir o ponto da sua alma que te capture e faça você rever a tua posição. Você falar, puxa vida, olha, eu estava enganado, ou ele fez isso, não foi por mal, enfim, consertou. O reparo, se for feito de uma maneira honesta com intensidade muito maior, ele pode ajudar a reverter. Agora, o problema todo no mundo da política está muito relacionado ao ressentimento de parcelas da sociedade. O que é o eleitor de Bolsonaro? O que é o eleitor de direita hoje? É um eleitor super ressentido com o PT, ressentido com Lula, de priscas eras. Porque, vamos lembrar, né? O Lula saiu do governo com 84% de aprovação, numa fase que ele estava muito bem avaliado, enfim. Então, o que aconteceu que essa parcela do povo brasileiro, uma parcela desses 84%, 85%, descambou para a direita? O que faz com que essas pessoas fiquem dessa forma? Tem uma questão psicológica que não é muito analisada, mas ela pega como o exemplo, né, de uma situação individual que pode ser projetada para o campo coletivo, que tem a ver com ressentimento, com essa história que a gente está conversando aqui, que mostra que, em algumas situações, esse ressentimento, essa decepção, ela pode ser revertida, mas em outras não tem como reverter. E a gente tem uma parcela hoje no Brasil que tem um sentimento em relação a Lula, PT, esquerda, que é absolutamente irreversível. A gente não sabe o tamanho disso. Isso tem a ver com ressentimento. No plano individual, os psicanalistas dizem o seguinte, que se uma pessoa causa uma mágoa para você, e essa mágoa fica ali um tempo, mas a pessoa te pede desculpas, olha, zerou
você fica 0-0, enfim, não tem mais nada, você não guarda nenhum sentimento complicado ou ruim em relação àquela pessoa, porque ela remediou a primeira mágoa. Se essa mágoa ela não for aplacada, não for resolvida, ela vira ressentimento. A pessoa fica com ressentimento, ela quer dizer que é um sentimento ainda mais pesado do que a mágoa. Mas mesmo no período do ressentimento, se a pessoa te pede desculpas, você perdoa, bola para frente. A pessoa, olha, eu não te procurei antes, porque eu não estava achando que você iria me abraçar e tal, por isso que eu não te procurei, mas agora eu estou aqui, eu estou vindo aqui, então aplaca. Agora, não aplacou a mágoa, não aplacou o ressentimento, a coisa migra para a raiva. Quando chega na raiva, a coisa fica mais complicada. Isso vale para o indivíduo e a minha percepção é que isso vale para a sociedade também. Quando você tem um indivíduo que ficou com raiva, olha, a situação ficou mais complicada, Mafê, porque já fica mais difícil de ter um perdão, de ter uma reaproximação. Mas, segundo os psicanalistas, mesmo na raiva, ainda há possibilidade de uma reconciliação. Porque o cara está estressado, está com a raiva danada, mas se o outro chega e te pede desculpas de jeito, o outro quer se aproximar, quer te abraçar e tal, você perdoa e a raiva vai até passando, isso vai para o esquecimento, fica uma rusguinha ali, outra aqui, mas isso acaba sendo remediado. Agora, se dentro desses 3 processos não há uma reconciliação, não há um pedido de perdão, não há um esforço de quem deu a vacilada de se aproximar, essa raiva vira ódio. Se essa raiva virar ódio, aí acabou, Mafê. Aí não adianta pedir perdão, não adianta se rasgar, não adianta se matar, não adianta fazer mais nada, porque criou uma barreira intransponível. E isso vale, na minha percepção, para o plano coletivo. Existe uma parcela da sociedade aqui no Brasil e em outras partes do mundo também, que são acometidas desse sentimento de ódio, que vem dessa acumulação desses ressentimentos. No campo político puxa vida, votei em governo tal não atendeu o meu segmento, puxa, o governo tal não cuidou dos aposentados, pô, o governo tal não fez reforma agrária, o governo tal não tratou o banco assim, não tratou assado, pô, as estradas estão uma porcaria, o hospital está uma porcaria. Fulano que foi presidente, ou foi governador, foi prefeito, disse que ia fazer tal coisa e não fez, eu acreditei nele. Enfim, fulano roubou, fulano foi desonesto, foi ladrão. Olha, se isso tudo não tem um pedido de desculpas, uma autocrítica, uma reaproximação do governo, do partido, da tendência política, do prefeito, do governador, do presidente, a mágoa ela vai se convertendo no ressentimento, na raiva e no ódio. Chegou no ódio, acabou. Então, nós temos que ter essa percepção para nunca deixar com que uma parcela da sociedade seja acometida por esse processo da mágoa, ressentimento, raiva e o ódio. E quando você despreza isso, você não dá atenção para a pessoa, você não dá atenção para a sociedade, você não vem pedir desculpas, você não vem fazer autocrítica, você não vem conversar, esse processo fica inevitável. E no governo Lula hoje, está acontecendo isso. Ou seja, quando você não tem a comunicação, você sequer se conecta com as pessoas que depositaram o voto em você. E as pessoas que votaram em Lula, por exemplo, votaram no PT, essas pessoas são, no nosso cotidiano, elas são infernizadas pelo parente, elas são infernizadas pelo colega de trabalho, pelo o cara que está no seu grupo de WhatsApp, é a mulher que está cortando a unha lá, está fazendo a unha na manicure, e ela tem que escutar uma gracinha da manicure, ou o cara que pega o táxi, pega o carro da Uber, lá, o aplicativo, ele vai ter que escutar o cara falando uma série de coisas e você não vai ter condição de reagir. Você sequer tem o presidente da República se comunicando com você, a não ser que haja aquela situação que muitas pessoas, dentro desse romantismo míope, querem que você faça, né? Ah, não, você tem que procurar saber o que o governo está fazendo. Você tem que se informar, você tem que entrar lá no site do governo. Quem é que faz isso, gente? Ninguém faz isso.
Então, esse tipo de coisa que eu estou conversando aqui com vocês, eu tentei falar com muitas pessoas dentro do governo, levei projeto para Paulo Pimenta, falei da importância de se reorganizar a TV Brasil, a EBC, da rede de comunicação, de fazer programas segmentados para determinados grupos sociais, a questão de financiamento, de se buscar financiamento na iniciativa privada, isso é possível fazer para que a emissora não ficasse dependente apenas de recursos públicos do governo federal. Mas, olha, entrava no ouvido e saía no outro. Pimenta está aí, está com a vida dele, está com os projetos dele, vida que segue, mas o vácuo, o buraco grande ficou a ele, que me desculpe, eu estou sendo muito franco aqui, muito honesto, nesse tipo de crítica. E tu acha que Ai, desculpa, professor. Não, pode falar. A única desculpa dele é falar assim, olha, tudo que vocês estão falando aí eu falei para o Lula. Falei para o Lula, agarrei no Lula, enchi o saco do Lula, e o Lula falou, olha, não quero, não quero, não quero. Bom, aí a culpa é do Lula. Mas, mesmo assim, nós não ficamos sabendo de absolutamente nada, que é uma coisa muito ruim, né?